Gostaram? Espero que sim, claro. Foi demais, não é? Muito bem. Estamos aqui de volta hoje, dia 15 de março de 2024, para mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Nesta sexta-feira, mais uma vez gloriosa para Jair Messias Bolsonaro. E diante essa manifestação popular que é inegável, ninguém pode contestar em hipótese alguma, eu começo aqui a procurar nas minhas ideias explicações para tudo isso que acontece com Jair Messias Bolsonaro, porque é algo talvez nunca visto na história mundial, penso eu. Não se tem notícias de tanta força de um líder que, mesmo inelegível por eles, mantém a sua força. E aí eu me lembro de uma música espetacular que vocês irão se lembrar, que tem frases maravilhosas como: quantas estradas um homem deve percorrer antes de ser chamado de homem? Quantas vezes um homem deve olhar para cima antes de ver o céu? Diga-me, quantos ouvidos um homem deve ter antes que ele possa ouvir as pessoas chorarem? Essas frases que compõem a espetacular música Blowing in the Wind, de Sam Cooke, que ficou eternizada aí por Bob Dylan e faz sucesso até hoje, obviamente, mostra o que nós estamos vendo agora. E partindo delas, eu pergunto: quão poderosa é a força desse homem que suporta como ninguém tantas calúnias e difamações e chora na calada da noite ao lado de sua Michele? A força só pode ser aquela doada por Deus. Não existe outra explicação. Por isto, ele se mantém forte, digno, em linha reta, lutando contra tudo e contra todos. E nós, da maneira que podemos, porque somos meros peões nesse tabuleiro de xadrez, damos o apoio que ele precisa, porque a luta é dura e ainda vai longe. E por que essa força de Jair Messias Bolsonaro é tão importante para ele e para nós todos? A esquerda está em festa hoje, né? Para eles, parece que as notícias que saíram aí dos generais, né? Dos comandantes, dos brigadeiros, parece que isso faz com que a esquerda acredite que dessa vez, definitivamente, Jair Bolsonaro foi para o fundo do poço. Não tem mais saída. É assim que a esquerda está cantando a vitória. Isso por causa dos depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, né? Que hoje em dia, quando eu lembro das Forças Armadas, me desculpem vocês que são militares e honraram suas fardas, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos militares honraram e honram suas fardas. Mas estes que chegaram ao comando maior, esses que conquistaram as 4 estrelas, esses mais recentes, não os de 3 décadas atrás, né? Esses nos fazem passar vergonha e merecem sim esse meme de melancia, porque não honraram suas fardas. Não porque poderiam ter ajudado o ex-presidente a dar um golpe no Brasil, não. Muito pelo contrário. Não é nesse sentido que eu digo. Eu digo que eles não honraram suas fardas por falarem o que estão falando agora. Porque deveriam se lembrar que chegaram ao cargo que chegaram graças a Jair Messias Bolsonaro. Eles poderiam simplesmente se limitar de que nunca deram apoio a nenhum tipo de ação golpista. Mas querer jogar nas costas de Jair Bolsonaro alguma responsabilidade, a meu ver, é uma pouca vergonha. Por quê? Além do embate jurídico, onde aquele ministro tenta de todas as formas usar essas narrativas para criar uma linha do tempo perfeita, com a finalidade de incriminar Jair Bolsonaro, existe também um embate político, já que nos corredores de Brasília, todos os interessados no próximo pleito já começam a se manifestar, já começam a correr atrás de apoio.
E já estão pensando, obviamente, se é uma boa perder o apoio de Jair Bolsonaro, principalmente quando eles enxergam essas manifestações como as de hoje em pleno reduto petista, em plena zona de esquerda, com prefeitos de esquerda. E há quem disse que ele ia passar vergonha, ia sofrer vaias. Muito pelo contrário. Esta zona que eles dizem ser petista, não é petista. É uma zona de gente trabalhadora, gente que dá o duro para trazer o pão de cada dia para dentro de casa e que estão sentindo na pele os preços dos supermercados, os preços dos combustíveis, os juros cobrados em cartões de crédito, os impostos que eles estão pagando. Esse povo não é eleitor do atual presidente, não. E hoje isso ficou demonstrado. Alguns desses políticos de Brasília podem até ficar sem mandato se não se garantirem. Como, por exemplo, o Arthur Lira, que pode sim até ser um fiel da balança a favor de Jair Bolsonaro, porque depende do apoio de Jair Bolsonaro, seja lá para qual cargo ele tem de concorrer, ou para senador ou para governador lá em Alagoas. Porque ele, como presidente da Câmara, ele ainda tem força e tem poder para mexer os pauzinhos de uma forma que iniba o executivo a ficar inflando, incendiando aquele ministro, a caçar Jair Messias Bolsonaro. Outro grande interessado no apoio a Jair Bolsonaro é o nefasto senador Davi Alcolumbre, que enquanto foi presidente do Congresso atazanou a vida do mito, mas que agora está correndo atrás de apoio dos conservadores. Por quê? Ele quer de volta o cargo de presidente do Congresso. E ele pode sim articular algum plano que possa favorecer o ex-presidente. Isto porque Rodrigo Pacheco é um dos maiores interessados que o Davi Alcolumbre ocupe a cadeira do Senado novamente. Porque não sabemos ainda qual será o futuro do Rodrigo Pacheco, mas é um forte aliado com o Davi Alcolumbre. Verdade é que tudo isso que está inflamando a esquerda, estão contentes, animados, foi porque, em depoimento para a Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, a maior decepção conservadora, a meu ver, afirmou que Jair Bolsonaro apresentou 3 hipóteses para evitar a posse do atual mandante brasileiro após a derrota eleitoral em 2022. Segundo o general, foram discutidas as implementações de estado de defesa, estado de sítio, além da decretação de uma garantia da lei e da ordem. O mito Bolsonaro afirmou ao site Metrópolis hoje que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição. E eu tenho certeza que não é. Nós sabemos. O mito ainda sustentou que nenhuma das medidas foi levada adiante. Se houve uma intenção, foi só pensamento. Não se tomou ação, não se tomou atitude, só se pensou. E pelo que me consta, a própria Constituição garante o livre direito ao pensamento. Pelo menos é o que está escrito. Não sei se ainda é o que está valendo. O mito ainda completou dizendo, sobre o estado de defesa e o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Para que fosse implementado, também precisaria convocar um conselho, inclusive com a presença do presidente da Câmara e do Senado. E não houve nenhum conselho convocado. Aqui não é Hugo Chávez, aqui não é Maduro. Para falar a verdade, quem dá a palavra final é o parlamento, disse ele. Já a garantia da lei e da ordem, não se pode fazer do nada, tem que haver um motivo, tem que haver um fundamento forte. Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal, disse Jair Bolsonaro. Você pode até discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. O que falam em delação, em depoimentos,
É problema de quem fala porque tem que provar. É uma narrativa idiota dizer que houve crime. Mas, claro que aquele ministro sabe perfeitamente disso. Mais do que ninguém ele sabe disso. E toda a esquerda brasileira também sabe. O que importa mesmo é criar uma suposta motivação que justifique acusar o presidente Bolsonaro de inflar o tal movimento golpista para culpá-lo. Até mesmo a esposa do general Vilas Boas está sendo investigada pela Polícia Federal. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. O grande e pobre Vilas Boas que vive hoje trancado, fechado, por conta de uma deficiência. Será que ele planejou um golpe? Já o ex-comandante da Aeronáutica, outra grande decepção, o Carlos Almeida Batista Júnior, que no começo se colocava todo sorridente ao lado do mito, falando com os conservadores como se conservador ele fosse, contou em depoimento à Polícia Federal que o mito, Jair Bolsonaro, enfatizava a necessidade de parar eventuais abusos, principalmente do ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele. Batista também afirmou que não participou de qualquer planejamento para monitorar o também presidente do Supremo. Segundo o tenente brigadeiro, o Freire Gomes afirmou que prenderia Bolsonaro caso ele tentasse contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição. Ou GLO, ou Estado de Defesa, ou Estado de Sítio. Eu me pergunto, baseado em que o Freire Gomes daria ordem de prisão a Jair Bolsonaro? Se ele não tomou atitude, se ele não convocou, não chamou a tropa. Baseado em quê? Porque estava falando? Jair Bolsonaro só poderia falar que iria fazer se sentisse em Freire Gomes um apoio para isso. Mas conforme sabemos até pelo próprio Mauro Cid, Bolsonaro nunca falou de tomar uma atitude, de agir, de praticar um golpe. Mas teve contradições nessas oitivas lá na Polícia Federal, porque, segundo Freire Gomes, ele não se lembra de ter ouvido relatos de que o general Estevam Teófilo, que é comandante de operações terrestres, sobre o encontro com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Freire Gomes disse que não sabe disso. No entanto, o próprio comandante Estevam Teófilo relatou na Polícia Federal que se encontrou com Jair Bolsonaro a mando de Freire Gomes. E agora? Como fica? Quem é que está falando a verdade? O Teófilo ou o Gomes? Freire Gomes? O Melancia? Quem está falando a verdade? Por outro lado, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu à Polícia Federal acesso aos vídeos de todos os seus depoimentos prestados à corporação. E o pedido foi feito porque Mauro Cid reclamou nos bastidores que trechos de seus depoimentos, que estavam transcritos pela Polícia Federal, teriam sido encaixados em narrativas. Ou seja, o que ele disse para a Polícia Federal acabou sendo manipulado para se encaixar em uma narrativa, em uma linha do tempo. Trechos daqui, trechos dali, segundo Mauro Cid. Ou seja, não corresponderiam com ele, com a verdade, segundo ele. Por isso ele pediu as gravações. Não sei se vão dar, duvido muito. Mauro Cid reclama de pelo menos 2 pontos. Ele cita que aliados, por exemplo, de uma certa maneira inflamavam o presidente, no sentido de que o presidente deveria fazer alguma coisa. Mas o Mauro Cid também disse que nunca afirmou que Jair Bolsonaro planejou um golpe de Estado. Por mais que alguns aliados aí ficassem inflamando, olha, vamos fazer algo, precisamos fazer alguma coisa, Jair Bolsonaro nunca tomou atitude alguma. Palavras de Mauro Cid. Se ele está falando agora, deve ser o que ele disse para a Polícia Federal. O militar tem dito que o que havia, na verdade, era essa pressão.
Algo que nunca ficou comprovado, porque até agora ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém leu absolutamente nada. Mas fato é que a esquerda não esperava Jair Bolsonaro nos braços do povo hoje, nesse reduto eleitoral petista. Justamente no momento em que o governo tenta esconder de todas as formas o fracasso de seu governo, economicamente, primeiramente, né? E, obviamente, administrativamente. Os preços explodiram nos mercados. Estão botando culpa no clima. Mas quem vai no mercado sente no bolso como as coisas estão caras. Ninguém respeita ninguém. É um diz que diz, um que fala, outro que diz. Muita gente dando palpite. Não existe um plano, um planejamento. Não, aliás, não existe plano de governo. Um plano que nunca foi apresentado. Ninguém sabe para que direção vai. A Petrobras começando a abrir o poço. A Vale sendo atacada e recebendo interferência política, sendo que hoje é uma empresa privada. Os investidores sumindo, batendo perna, desaparecendo. E claro que o governo precisa esconder isso tudo, então nada melhor do que novas narrativas. Mas com essa força que o mito tem, é muito difícil que aquele ministro, sozinho, sem receber apoio de fato, consiga tomar essa atitude de prender o mito. Será difícil prendê-lo? Não. Não porque eles desejam. Então, é possível que se crie qualquer coisa para justificar. Mas e depois? Como fica? Como fica? E esses políticos que agora estão caçando Jair Bolsonaro, como vão ficar nas eleições? Porque os conservadores não vão perdoar. Não haverá perdão. Qualquer um que está dando risada agora contra Jair Bolsonaro vai sentir nas urnas. Vai perder apoio. Então não é tão simples assim. Ah, hoje acabou. Hoje Bolsonaro está ferrado. Não, isso não é assim que funciona. Parece que é, mas não é. Então, nós temos mesmo que ficar com a festa que aconteceu hoje, porque, gostem ou não gostem, esse mito já é história. Não é mais uma ideia. Ele já faz parte da história do Brasil. Daqui a 50, daqui a 100 anos, quando começarem a contar a história do Brasil, hão de lembrar do nome de Jair Messias Bolsonaro. E para nós isso é o que basta. Tá certo, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que sim. Deixem os likes, se inscrevam, ajudem o canal. É difícil sobreviver à luta diariamente sem apoio, né? Então, quem puder, por favor. Mas quem não puder, basta dar o clique, se inscrever no canal e passar o link adiante, que já é uma grande ajuda. Ok? Espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.